No vídeo de hoje, vamos fazer uma jornada pelo nosso sistema solar e explorar cada um dos planetas, entendendo suas características, mistérios e particularidades. Tudo isso de uma forma tranquila, para que você possa relaxar e dormir em paz. Se você gostou do tema, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Prepare-se para uma viagem relaxante e cheia de descobertas. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol no sistema solar, e suas características tornam-no um dos lugares mais extremos e inóspitos para qualquer forma de vida, como a conhecemos. Com uma órbita que leva 88 dias terrestres para ser completada, Mercúrio apresenta uma série de condições únicas que o tornam um planeta interessante do ponto de vista astronômico e, ao mesmo tempo, um desafio para a imaginação sobre a vida em outros mundos. Este planeta tem uma composição interna que é semelhante à da Terra, com um núcleo de ferro e um manto rochoso, mas suas condições atmosféricas e climáticas são tão extremas que a vida, tal como entendemos, seria impossível em sua superfície sem tecnologias avançadas de adaptação. Mercúrio é um planeta pequeno, com um diâmetro de cerca de 4.880 km, tornando-o ligeiramente maior que a Lua da Terra, o que faz com que sua gravidade seja menor, aproximadamente 38% da gravidade da Terra. Isso significa que um ser humano pesaria cerca de 38% do seu peso habitual, uma condição que poderia ter um impacto significativo na fisiologia humana a longo prazo. A superfície de Mercúrio é marcada por grandes crateras e montanhas, o que indica uma história de impactos e atividade geológica. O planeta não tem uma atmosfera densa como a Terra, e sua exosfera é composta principalmente por oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. No entanto, essa exosfera é extremamente fina e não oferece proteção contra os radicais cósmicos ou o calor extremo do Sol. Isso significa que, embora Mercúrio seja um planeta rochoso, ele não possui as condições necessárias para manter uma atmosfera estável ou formar condições que permitam a sobrevivência de organismos vivos como os que habitam a Terra. A temperatura em Mercúrio é uma das características mais extremas do planeta. Durante o dia, as temperaturas podem atingir impressionantes 430 graus Celsius, enquanto à noite, quando o Sol desaparece por causa da falta de atmosfera significativa, a temperatura pode cair para menos 180 graus Celsius. Essa enorme variação de temperatura seria fatal para qualquer forma de vida que não fosse altamente adaptada. A superfície do planeta é um deserto frio e quente, com pouca ou nenhuma possibilidade de manter uma temperatura amena em nenhum ponto da sua superfície. Essa extremidade térmica é uma das maiores barreiras para a sobrevivência, já que qualquer ser vivo precisaria de uma proteção substancial contra esses extremos para ter alguma chance de sobreviver. Em termos de composição atmosférica, Mercúrio apresenta uma exosfera muito fina e em constante mudança devido à sua proximidade com o Sol e à fraca gravidade do planeta. Isso faz com que os elementos presentes nela escapem para o espaço rapidamente, resultando em uma atmosfera instável que não oferece condições para respiração ou proteção contra os raios solares. Além disso, Mercúrio não possui campos magnéticos como a Terra, o que significa que não há proteção contra radiações solares intensas, tornando a exposição à radiação uma ameaça constante. A rotação de Mercúrio também é única e causa algumas peculiaridades interessantes. O planeta leva cerca de 59 dias terrestres para completar uma rotação em torno de seu eixo, o que significa que um dia em Mercúrio é quase 2 meses terrestres. No entanto, devido à sua órbita elíptica, o planeta tem um ciclo de dia e noite peculiar, com longos períodos de luz solar direta seguidos por longos períodos de escuridão. Isso gera uma variação de temperatura muito extrema entre o dia e a noite, que pode ser letal para qualquer ser vivo que não estivesse protegido adequadamente. Em termos de gravidade, Mercúrio apresenta uma gravidade relativamente baixa em comparação com a Terra. Embora um ser humano pesasse apenas 38% de seu peso normal, a baixa gravidade não seria benéfica para os ossos e músculos humanos, que se deteriorariam sem o uso constante de suporte e exercícios. Além disso, a falta de uma atmosfera densa e de campos magnéticos tornaria impossível a proteção contra os raios cósmicos e os ventos solares, o que representaria um risco à saúde de qualquer organismo que tentasse viver no planeta sem equipamentos especializados. A possibilidade de vida em Mercúrio é limitada, principalmente devido às condições extremas de temperatura, radiação e ausência de uma atmosfera respirável. Seres humanos precisariam de habitações altamente avançadas e tecnologias de proteção para sobreviver, como trajes espaciais sofisticados e sistemas de suporte à vida que pudessem controlar as temperaturas extremas e fornecer oxigênio de forma contínua.
Mesmo com toda a tecnologia disponível, a falta de recursos naturais e a constante ameaça de radiação solar e cósmica dificultariam qualquer tipo de colonização ou permanência prolongada. Além disso, a falta de água líquida e de fontes de recursos essenciais para a vida tornaria a sobrevivência a longo prazo uma tarefa extremamente difícil, mesmo com recursos adequados para suportar a vida. Mercúrio, portanto, é um planeta que oferece um interessante campo de estudo para os astrônomos e cientistas planetários, mas suas condições inóspitas tornam-no praticamente impossível para qualquer forma de vida humana ou biológica como conhecemos. Com o avanço da tecnologia espacial, é possível que os humanos possam explorar sua órbita ou até mesmo enviar sondas para estudar suas características em detalhes, mas a vida no planeta é, no presente, uma ideia mais de ficção científica do que uma realidade viável. As missões espaciais para Mercúrio, como as sondas da NASA, como a Messenger e a Bepicolombo, têm proporcionado dados valiosos sobre o planeta, mas a esperança de colonizar Mercúrio está longe de se concretizar, dado o ambiente extremamente hostil e as limitações naturais do planeta. Em resumo, Mercúrio é um planeta fascinante do ponto de vista científico, mas suas condições extremamente hostis à vida humana tornam-no um local inviável para colonização ou para qualquer tipo de vida conhecida. A falta de uma atmosfera protetora, as temperaturas extremas e a radiação constante são barreiras significativas, e, até que novas tecnologias surjam para permitir a sobrevivência em ambientes tão extremos, Mercúrio continuará sendo um planeta distante e inexplorado, limitando-se ao estudo remoto e à curiosidade científica. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e é frequentemente chamado de irmão gêmeo da Terra devido ao seu tamanho e composição semelhantes. Com um diâmetro de cerca de 12.104 km, Vênus é ligeiramente menor que a Terra, mas ainda assim é um dos planetas rochosos do Sistema Solar. Sua gravidade é cerca de 90% da gravidade terrestre, o que significa que um ser humano pesaria quase o mesmo que na Terra, mas a presença de condições extremas torna a vida no planeta algo praticamente impossível com a tecnologia atual. A atmosfera de Vênus é densa e composta principalmente por dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e pequenas quantidades de gases como dióxido de enxofre e vapor d'água. Essa espessa camada de gases cria um efeito estufa extremamente forte, resultando em temperaturas médias na superfície de cerca de 465 graus Celsius, o que é mais quente que a temperatura média de Mercúrio, apesar de Vênus estar mais distante do Sol. Esse calor insuportável torna a vida em Vênus inviável para qualquer forma de vida baseada em carbono, como a que conhecemos. Além das altas temperaturas, a pressão atmosférica em Vênus é cerca de 90 vezes maior do que na Terra, o que seria suficiente para esmagar qualquer estrutura humana não protegida. Essa pressão é equivalente à encontrada a uma profundidade de 900 metros no oceano terrestre, tornando qualquer tentativa de exploração ou colonização da superfície extremamente desafiadora. A superfície de Vênus é coberta por vastos planaltos, cadeias de montanhas e vulcões, e muitas áreas são atingidas por tempestades de ventos fortes que podem atingir velocidades de até 360 km por hora. A geologia do planeta sugere que Vênus tem uma atividade vulcânica em sua história recente, com muitos vulcões ativos espalhados por sua superfície. No entanto, devido à espessa camada de nuvens e à falta de uma atmosfera translúcida, é difícil observar diretamente a superfície de Vênus. A espessa nuvem de ácido sulfúrico que cobre o planeta impede qualquer tipo de visão através de telescópios ópticos, tornando as missões espaciais um meio essencial para estudar o planeta. As nuvens de Vênus são extremamente densas e compostas principalmente por gotas de ácido sulfúrico, tornando a atmosfera ainda mais inóspita e ácida. O clima de Vênus é conhecido por seu efeito estufa extremo, que aprisiona o calor do Sol, criando um ambiente com temperaturas tão altas que até metais como o chumbo derreteriam. Esse fenômeno é agravado pela falta de uma lua, o que significa que Vênus não tem forças de maré que poderiam ajudar a regular sua temperatura ou proporcionar algum tipo de alívio. A rotação de Vênus é outro fator peculiar que torna a vida no planeta impossível. O planeta leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação, mas, curiosamente, o dia em Vênus é mais longo do que o ano. Isso ocorre porque o planeta tem uma rotação extremamente lenta, além de girar no sentido oposto ao da maioria dos planetas do Sistema Solar, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Outro aspecto fascinante de Vênus é que ele possui uma rotação retrógrada, o que significa que sua direção de rotação é oposta à maioria dos planetas do Sistema Solar. Isso ocorre devido à interação gravitacional com o Sol e outros planetas ao longo de bilhões de anos, fazendo com que o planeta gire no sentido oposto ao da Terra.
A falta de um campo magnético significativo em Vênus também contribui para a dificuldade de habitabilidade do planeta. O campo magnético da Terra protege a nossa atmosfera de ventos solares e radiação cósmica, mas em Vênus, a falta de um campo magnético permite que a radiação solar seja mais intensa e cause a erosão da atmosfera. Isso faz com que a proteção contra a radiação seja quase inexistente, tornando qualquer tentativa de habitação um risco extremo. A questão da vida em Vênus é amplamente debatida entre os cientistas, mas a grande maioria concorda que as condições no planeta são inóspitas para a vida como a conhecemos. O calor extremo, a pressão esmagadora, a atmosfera ácida e a falta de água líquida tornam qualquer forma de vida baseada em carbono impossível na superfície. Além disso, a falta de uma lua e as tempestades violentas tornam Vênus um ambiente ainda mais hostil. No entanto, algumas teorias sugerem que, em altitudes mais altas, onde as condições são um pouco menos extremas, poderiam existir formas de vida microbiana adaptadas a essas condições. Nessas altitudes, as temperaturas são mais amenas, e a pressão atmosférica é mais próxima da Terra, tornando o ambiente um pouco mais favorável para a vida. No entanto, essas teorias ainda estão longe de serem confirmadas, e Vênus continua a ser um planeta misterioso e de difícil exploração. A exploração de Vênus é um grande desafio para as missões espaciais, devido às condições extremamente adversas que o planeta apresenta. As missões de sondas espaciais, como a soviética Venera, foram capazes de coletar dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus, mas as sondas não conseguiram sobreviver por mais do que alguns minutos na superfície devido ao calor e à pressão intensos. Hoje em dia, as missões espaciais para Vênus continuam a estudar suas condições atmosféricas e geológicas, como a missão da NASA, Veritas, e a missão europeia Envision, que tem como objetivo entender melhor a geologia e a atmosfera do planeta. A possibilidade de vida em Vênus, embora altamente improvável na superfície, ainda é um campo de pesquisa interessante, e cientistas continuam a investigar se formas de vida microbiana poderiam existir nas camadas mais altas da atmosfera. Apesar disso, Vênus permanece um planeta implacável e hostil, oferecendo poucas ou nenhuma oportunidade para a vida humana ou biológica como conhecemos. Em resumo, Vênus é um planeta fascinante, com condições extremas que tornam a vida como a conhecemos impossível. A atmosfera densa, as temperaturas elevadas, a pressão esmagadora e a falta de um campo magnético são barreiras intransponíveis para a sobrevivência de qualquer forma de vida que dependa das condições terrestres. A exploração do planeta ainda é uma tarefa difícil, mas as missões espaciais continuam a revelar mais sobre sua natureza e suas peculiaridades. Vênus permanece um enigma, um mundo de extremos que desafia nossa compreensão sobre os limites da vida e da habitabilidade no Sistema Solar. Marte é o quarto planeta a partir do Sol no Sistema Solar e é o planeta mais semelhante à Terra em muitos aspectos, o que o torna um dos principais focos de exploração espacial. Seu diâmetro é cerca de metade do tamanho da Terra, e sua massa é aproximadamente 10% da massa terrestre. Marte possui uma gravidade de cerca de 38% da gravidade terrestre, o que significa que uma pessoa que pesa 70 kg na Terra pesaria apenas 26,6 kg em Marte. Isso pode ter impactos significativos na fisiologia humana ao longo do tempo, como a perda de massa muscular e óssea, o que representa um desafio para a vida em Marte, especialmente se considerarmos missões de longo prazo. A atmosfera de Marte é muito fina e composta principalmente por dióxido de carbono, com apenas vestígios de oxigênio e nitrogênio. A pressão atmosférica é cerca de 1% da pressão da Terra, o que significa que qualquer ser humano precisaria de uma proteção completa para sobreviver. Além disso, a atmosfera marciana não oferece a proteção necessária contra a radiação solar, uma vez que o planeta não tem um campo magnético significativo, como a Terra. A radiação solar e cósmica em Marte é uma das maiores ameaças para a vida humana, pois a exposição prolongada pode causar sérios danos à saúde, como câncer e outras doenças associadas à radiação. No entanto, a falta de um campo magnético pode ser tanto um problema quanto uma oportunidade, já que as futuras missões de exploração de Marte podem ser moldadas por essa característica do planeta. Marte tem uma superfície variada, composta por vastos desertos de areia vermelha, grandes montanhas, vulcões e vales profundos. O maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo, está localizado em Marte, e sua altura é 3 vezes a do Monte Everest. Esse vulcão é um exemplo das forças geológicas que moldaram o planeta, e muitos cientistas acreditam que Marte pode ter tido uma atividade geotérmica significativa no passado, o que possivelmente levou à presença de água em estado líquido em sua superfície. A água é uma questão central na pesquisa sobre Marte e sua potencial habitabilidade.
A maior parte da água em Marte atualmente está congelada nas calotas polares, mas há evidências de que no passado o planeta teve rios e lagos. Isso sugere que, no passado, Marte pode ter tido condições mais amenas, possivelmente favoráveis à vida microbiana. Cientistas têm procurado sinais de vida passada ou presente em Marte, analisando amostras de solo e rochas, além de explorar as condições para a água líquida em seu subsolo. A presença de água, mesmo que em estado congelado, é um bom indicativo de que Marte pode ter sido habitável em algum momento de sua história. Em termos de clima, Marte é um planeta frio e seco, com temperaturas médias de cerca de -60 graus Celsius. As temperaturas podem variar drasticamente entre o dia e a noite, com valores que podem atingir -125 graus Celsius nas regiões polares durante o inverno e até 20 graus Celsius no Equador durante o dia. A falta de uma atmosfera densa impede que o calor do Sol seja retido, resultando em grandes variações térmicas. As tempestades de areia em Marte também são frequentes e podem durar dias ou até meses, cobrindo grandes áreas do planeta. Essas tempestades representam um desafio significativo para a exploração e a sobrevivência em Marte, pois elas podem obstruir a visão, dificultar a operação de equipamentos e afetar as condições de vida em habitats futuristas. Embora Marte tenha características que o tornam semelhante à Terra, sua falta de uma atmosfera protetora e suas condições extremas tornam-no um ambiente hostil para a vida como a conhecemos. Se considerarmos a possibilidade de vida humana em Marte, seria necessário construir habitats protegidos que possam fornecer oxigênio, temperatura controlada e proteção contra a radiação. Esses habitats seriam provavelmente construídos subterraneamente ou com escudos de radiação para garantir a segurança dos astronautas e colonos. Além disso, seria necessário criar sistemas fechados de suporte à vida, com fontes de água e alimentos. A agricultura em Marte também representa um grande desafio, devido à escassez de água e à falta de solo fértil. No entanto, os cientistas estão explorando maneiras de cultivar alimentos em Marte utilizando hidroponia ou outras tecnologias de cultivo sem solo. Outra preocupação importante é a psicologia dos astronautas em missões de longa duração. A solidão, o isolamento e a falta de comunicação constante com a Terra podem ter um impacto significativo na saúde mental dos indivíduos que vivem em Marte. As missões de longo prazo exigiriam não apenas a adaptação física dos astronautas, mas também a criação de ambientes sociais e recreativos para ajudá-los a lidar com os desafios psicológicos da vida em um planeta distante. No que diz respeito à exploração de Marte, várias missões espaciais têm sido enviadas para o planeta, com o objetivo de estudar sua atmosfera, geologia e possíveis sinais de vida. A missão Mars 2020 da NASA, por exemplo, inclui o rover Perseverance, que está explorando a superfície de Marte em busca de sinais de vida passada e coletando amostras para futuras missões de retorno à Terra. Outras agências espaciais, como a ESA, a Agência Espacial Europeia, e a Roscosmos, também estão planejando missões para Marte, com o objetivo de estudar o planeta em mais detalhes e explorar a possibilidade de enviar humanos para lá. A possibilidade de colonização de Marte tem sido discutida por cientistas e empresas privadas, como a SpaceX, que tem planos de enviar humanos para o planeta nas próximas décadas. No entanto, os desafios tecnológicos e logísticos de enviar uma missão tripulada a Marte são imensos, e a colonização do planeta ainda está muito distante. A distância de Marte à Terra, que varia de 54 milhões a 400 milhões de quilômetros, representa um grande obstáculo para a viagem espacial. As missões a Marte exigiriam navegação precisa, sistemas de propulsão avançados e capacidade para sustentar a vida durante o longo período de viagem. Além disso, a chegada a Marte não é o fim da jornada, mas o começo de um novo conjunto de desafios, como a construção de habitats, a criação de fontes de água e comida, e a adaptação dos humanos às condições de gravidade e ambiente do planeta. Em resumo, Marte é um planeta fascinante que tem sido o foco de muitas pesquisas e missões espaciais. Embora suas condições extremas, como temperaturas baixas, atmosfera fina e falta de proteção contra a radiação, tornem-no um ambiente hostil para a vida como a conhecemos, ele continua sendo um candidato promissor para a exploração futura e, eventualmente, para a colonização humana. O estudo de Marte pode oferecer insights valiosos sobre a história do nosso próprio planeta e sobre as condições necessárias para sustentar a vida em outros lugares do Sistema Solar. Apesar dos desafios, o sonho de enviar humanos para Marte e estabelecer uma presença permanente no planeta continua sendo um dos maiores objetivos da exploração espacial no século XXI. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e um gigante gasoso que se destaca pela sua imensa massa, que é 318 vezes maior que a da Terra. Seu diâmetro é 11 vezes o da Terra,
o que o torna um dos objetos mais fascinantes do nosso sistema planetário. Sua composição é predominantemente formada por hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de outros elementos como metano, amônia, vapor d'água e outros gases. A sua estrutura interna é composta por um núcleo rochoso, rodeado por camadas de hidrogênio metálico, hélio e uma densa atmosfera de gases, o que torna sua análise e exploração desafiadoras. A gravidade de Júpiter é aproximadamente 2,5 vezes mais forte que a da Terra, o que significa que um ser humano pesaria mais do que o normal ao estar na sua superfície, embora Júpiter não tenha uma superfície sólida em que se possa pousar, tornando a questão da gravidade mais teórica do que prática no contexto de uma missão de exploração. A atmosfera de Júpiter é uma das suas características mais notáveis, conhecida por suas bandas coloridas de nuvens, que variam do branco, amarelo, marrom e vermelho. Essas nuvens são compostas principalmente de amônia e outros compostos químicos, e a aparência das faixas e manchas é gerada por diferentes correntes de jato que circulam em altitudes diferentes, criando padrões de nuvens dinâmicos e complexos. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que existe há pelo menos 400 anos, é uma das características mais icônicas de Júpiter. Esta tempestade é maior que a Terra e é uma das áreas de maior interesse para os cientistas, que tentam entender como ela pode permanecer estável por tanto tempo e qual é o seu papel no clima do planeta. Júpiter possui um sistema de anéis muito tênue, composto principalmente por partículas de poeira, e uma vasta quantidade de luas. Ele tem 79 luas conhecidas, sendo as 4 maiores chamadas de luas galileanas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Essas luas são particularmente interessantes para os cientistas, pois apresentam características que podem indicar a presença de água ou até mesmo condições para a vida, como é o caso de Europa, que possui uma camada de gelo sobre um oceano subterrâneo. Embora Júpiter seja um gigante gasoso e não tenha uma superfície sólida, sua intensa gravidade tem um impacto significativo no sistema solar. Ela é capaz de capturar cometas e asteroides, protegendo os planetas internos, incluindo a Terra, de potenciais colisões catastróficas. A sua posição e massa fazem com que Júpiter atue como um escudo gravitacional para o sistema solar, desviando objetos que poderiam colidir com os planetas rochosos. A rotação de Júpiter também é um ponto de grande interesse, pois é extremamente rápida em comparação com os outros planetas. Júpiter completa uma rotação a cada 10 horas, o que significa que o dia em Júpiter é muito curto. Essa rotação rápida contribui para sua forma achatada, ou seja, o planeta é mais largo na linha do Equador do que nos polos. Essa rotação acelerada também influencia a dinâmica atmosférica e cria intensas tempestades e sistemas de circulação de nuvens que são observados em sua atmosfera. A temperatura em Júpiter varia amplamente dependendo da altitude e da proximidade ao núcleo. As temperaturas na sua atmosfera superior podem cair para cerca de menos 145 graus Celsius, enquanto nas camadas mais profundas, a temperatura pode aumentar significativamente devido à compressão do gás. O núcleo de Júpiter, embora não tenha sido observado diretamente, é provavelmente composto por rochas e metais, e pode ter temperaturas que superam os 20.000 graus Celsius. Devido à sua imensa gravidade e densidade, Júpiter exerce uma forte atração gravitacional sobre objetos ao seu redor, o que implica em campos magnéticos poderosos. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de todos os planetas do Sistema Solar, sendo 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Esse campo magnético é responsável pela criação de radiação intensa ao redor de Júpiter, com anéis de radiação que podem ser perigosos para sondas e missões espaciais que tentam explorar o planeta. A ideia de vida em Júpiter é um tema que fascina cientistas e pesquisadores, mas as condições extremas tornam qualquer tipo de vida como conhecemos altamente improvável no planeta. A falta de uma superfície sólida para pousar, juntamente com a radiação intensa e os ventos de velocidade extrema, tornam Júpiter um lugar extremamente hostil para qualquer forma de vida que dependa de condições semelhantes às da Terra. Além disso, a ausência de água líquida e a presença de gases tóxicos na atmosfera dificultam ainda mais a possibilidade de vida. No entanto, as luas de Júpiter, como Europa, Io e Ganimedes, são mais promissoras em termos de busca por vida. Europa, por exemplo, tem uma camada de gelo e acredita-se que abaixo dela exista um oceano de água líquida, o que levanta a possibilidade de vida microbiana em ambientes subaquáticos. Missões espaciais, como a sonda Juno da NASA, estão explorando Júpiter e suas luas para coletar mais dados sobre a atmosfera e os campos magnéticos, além de buscar sinais de atividades geológicas nas luas que possam indicar a presença de condições para a vida. A possibilidade de exploração humana de Júpiter é altamente improvável devido às condições extremas que o planeta apresenta.
A distância de Júpiter à Terra varia entre 600 milhões e 900 milhões de quilômetros, o que representa um enorme desafio logístico para qualquer missão tripulada. Além disso, a intensidade da radiação, a falta de uma superfície sólida e os ventos de alta velocidade tornam qualquer tentativa de pouso ou habitação impraticável. No entanto, a exploração de Júpiter e de suas luas continua sendo um objetivo importante para as missões espaciais futuras. A NASA e outras agências espaciais estão planejando missões para estudar as luas de Júpiter mais de perto, especialmente no caso de Europa, onde se busca a presença de água líquida e possíveis condições para a vida. Em resumo, Júpiter é um gigante gasoso fascinante, com características únicas que o tornam um dos planetas mais interessantes do Sistema Solar. Sua imensa gravidade, atmosfera turbulenta, radiação intensa e várias luas oferecem um campo vasto de estudo para os cientistas. Embora a vida como a conhecemos seja impossível em Júpiter devido às suas condições extremas, as luas do planeta podem conter pistas importantes sobre a habitabilidade em outros locais do Sistema Solar. Júpiter continua sendo um alvo importante de exploração espacial, com a expectativa de que futuras missões possam revelar mais sobre esse gigante misterioso e suas luas potencialmente habitáveis. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar e é amplamente reconhecido por seus impressionantes anéis, que o tornam um dos planetas mais belos e estudados. Com um diâmetro de aproximadamente 120.536 km, Saturno é cerca de 9 vezes maior que a Terra, tornando-o o segundo maior planeta do Sistema Solar, atrás apenas de Júpiter. Sua massa é 95 vezes maior que a da Terra, e sua gravidade é 1,07 vezes maior que a da Terra, o que significa que um ser humano pesaria um pouco mais em Saturno do que na Terra, mas as condições extremas tornam qualquer ideia de vida humana no planeta praticamente impossível. Saturno é um gigante gasoso, composto principalmente por hidrogênio e hélio, com vestígios de outros elementos, como metano, amônia, vapor d'água e outros gases. Sua atmosfera, portanto, é composta por uma mistura de gases, mas não há uma superfície sólida sobre a qual seria possível pousar. O planeta possui uma camada de nuvens densas e uma estrutura interna composta por um núcleo rochoso ou metálico, envolto por camadas de hidrogênio metálico e hélio líquido. Embora a composição interna de Saturno não tenha sido completamente confirmada, acredita-se que seu núcleo seja muito denso e quente, com temperaturas que podem chegar a 11.700 graus Celsius, o que é comparável à temperatura do interior do Sol. A atmosfera de Saturno é caracterizada por fortes tempestades e ventos intensos que podem atingir até 1.800 km por hora, o que torna o clima no planeta bastante turbulento e dinâmico. As nuvens que formam a atmosfera de Saturno são compostas principalmente por amônia, metano e hidrogênio, e essas nuvens estão organizadas em faixas de cores que variam do branco ao amarelo, com padrões visíveis que resultam de ventos em diferentes altitudes e velocidades. Uma das características mais marcantes de Saturno é o seu sistema de anéis, que é o maior e mais complexo de todo o Sistema Solar. Esses anéis são compostos por partículas de gelo e rocha que variam de tamanho, desde minúsculos grãos de poeira até grandes blocos de gelo. Os anéis de Saturno são visíveis da Terra através de telescópios e têm sido um objeto de grande fascínio para os astrônomos e cientistas espaciais, que estudam sua composição e dinâmica. Os anéis são divididos em várias partes, com anéis mais internos sendo mais finos e densos e anéis externos sendo mais dispersos e espaçados. Embora os anéis sejam uma característica icônica de Saturno, as suas origens ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que os anéis possam ser o resultado de uma lua que foi destruída por forças gravitacionais ou de material capturado por Saturno ao longo de sua história. As luas de Saturno são outro aspecto fascinante do planeta. Saturno possui pelo menos 82 luas confirmadas, sendo Titã a maior e mais interessante delas. Titã é um lugar particularmente intrigante porque tem uma atmosfera densa composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e outros hidrocarbonetos. A superfície de Titã é coberta por lagos e mares de metano líquido, e a temperatura média na superfície é de cerca de menos 180 graus Celsius. Embora as condições de Titã sejam extremamente frias e hostis à vida como conhecemos, sua atmosfera densa e a presença de líquidos tornam um local interessante para os cientistas que buscam entender melhor como a vida poderia, teoricamente, se desenvolver em outros lugares do Sistema Solar. Saturno também tem outras luas interessantes, como Encélado, que possui um oceano subterrâneo de água líquida sob sua crosta gelada. Em 2005, a sonda Cassini da NASA detectou jatos de água e vapor que emergem de fissuras na superfície de Encélado, o que indica que o planeta pode ter as condições necessárias para abrigar vida microbiana em seu oceano subaquático.
A possibilidade de vida em Saturno e suas luas é um tema importante na astrobiologia, pois muitos cientistas acreditam que luas como Titã e Encélado têm o potencial de abrigar formas de vida simples, mesmo que as condições em Saturno e suas luas sejam, em muitos aspectos, extremamente inóspitas para a vida como a conhecemos. A vida em Saturno em si, ou em sua atmosfera, parece ser impossível devido à falta de uma superfície sólida, à intensa radiação cósmica e à temperatura extrema. A presença de hidrogênio e hélio na atmosfera de Saturno também sugere que qualquer vida potencial precisaria ser adaptada a um ambiente totalmente diferente do da Terra, possivelmente baseada em outros processos bioquímicos que não dependem de oxigênio ou água líquida, como conhecemos. Contudo, o ambiente extremo de Saturno, com suas tempestades violentas e ventos rápidos, torna a sobrevivência extremamente difícil, e qualquer forma de vida precisaria de tecnologia avançada para sobreviver. As missões de exploração de Saturno são extremamente complexas e desafiadoras devido à enorme distância entre o planeta e a Terra, que varia de 1,2 a 1,7 bilhões de quilômetros. A nave Cassini, que foi lançada em 1997 e entrou em órbita de Saturno em 2004, foi uma das missões mais bem-sucedidas a estudar o planeta e suas luas, fornecendo informações valiosas sobre sua atmosfera, seus anéis e suas luas. Em 2017, a missão Cassini foi concluída de forma controlada, quando a sonda mergulhou na atmosfera de Saturno, encerrando uma década de exploração e fornecendo dados preciosos para os cientistas. Além da missão Cassini, outras missões espaciais estão planejadas para estudar mais a fundo Saturno e suas luas. A exploração de Saturno e suas luas continua sendo uma prioridade para a NASA e outras agências espaciais, pois elas fornecem uma oportunidade única para entender melhor os processos que governam os planetas gasosos e as condições que podem existir em outros sistemas planetários. A viagem a Saturno e suas luas ainda é um grande desafio tecnológico, mas as futuras missões poderão proporcionar novas descobertas sobre este distante e misterioso planeta. Em termos de vida, Saturno é um ambiente hostil, mas suas luas, como Titã e Encélado, podem oferecer as condições necessárias para a busca por formas de vida microbiana. Embora a vida em Saturno seja improvável, as luas do planeta continuam a ser de grande interesse para os cientistas e astrobiologistas. Saturno, com sua beleza única, anéis deslumbrantes e luas intrigantes, continua sendo um dos planetas mais fascinantes do Sistema Solar, oferecendo um campo vasto para a pesquisa científica e a exploração espacial no futuro. Em resumo, Saturno é um gigante gasoso imponente e distante, com uma atmosfera turbulenta, um sistema de anéis fascinante e luas com características únicas que tornam o planeta um dos mais intrigantes do Sistema Solar. Embora a vida em Saturno seja praticamente impossível, suas luas, como Titã e Encélado, continuam a ser exploradas na busca por pistas sobre a existência de vida em outras partes do universo. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol no Sistema Solar e é frequentemente descrito como um gigante gelado devido à sua composição e às condições extremas que apresenta. Com um diâmetro de aproximadamente 50.724 km, Urano é cerca de 4 vezes maior que a Terra em termos de tamanho, e sua massa é 14,5 vezes maior que a massa da Terra. Urano é um dos planetas mais distantes do Sistema Solar, situado entre Saturno e Netuno, a uma distância média de cerca de 2,9 bilhões de quilômetros do Sol. Esse planeta é notável por sua aparência azul esverdeada, que é causada pela presença de metano em sua atmosfera, um gás que absorve luz vermelha e reflete a luz azul. Sua atmosfera é composta principalmente por hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano e outros compostos. A composição atmosférica de Urano é uma das razões pelas quais ele é classificado como um gigante de gelo, ao contrário de Júpiter e Saturno, que são classificados como gigantes gasosos. Os gigantes de gelo, como Urano e Netuno, são compostos principalmente por água, amônia, metano e outros compostos mais pesados, além de hidrogênio e hélio. Em termos de estrutura interna, Urano provavelmente possui um núcleo rochoso e metálico cercado por uma camada de gelo e rocha, seguida por uma camada de gases mais leves. A pressão e a temperatura nas camadas internas do planeta aumentam à medida que se aproximam do núcleo, e acredita-se que o núcleo de Urano seja extremamente quente, com temperaturas que podem chegar a cerca de 5.000 graus Celsius. No entanto, devido à falta de uma sonda espacial dedicada que tenha explorado diretamente o interior de Urano, muitos detalhes sobre a composição interna do planeta ainda são incertos. Uma das características mais curiosas de Urano é sua inclinação axial extrema. O planeta está inclinado em cerca de 98 graus em relação ao plano de sua órbita, o que significa que ele gira praticamente de lado.
Isso faz com que Urano tenha estações extremamente incomuns e um ciclo de dia e noite muito diferente de qualquer outro planeta do Sistema Solar. Um dia em Urano dura aproximadamente 17,2 horas, enquanto um ano, que é o tempo que o planeta leva para completar uma órbita ao redor do Sol, dura cerca de 84 anos terrestres. Esse comportamento peculiar é um dos aspectos mais intrigantes de Urano, já que seus polos experimentam longos períodos de escuridão e luz, com cada hemisfério enfrentando cerca de 42 anos de luz solar contínua seguidos por 42 anos de escuridão total. Isso tem implicações significativas para as condições climáticas no planeta, já que o calor que o planeta recebe do Sol é distribuído de maneira desigual ao longo de sua órbita, causando variações extremas de temperatura entre os hemisférios. A temperatura média em Urano é de cerca de menos 224 graus Celsius, tornando o planeta mais frio do Sistema Solar. Embora Júpiter e Saturno sejam mais distantes do Sol, Urano e Netuno, apesar de estarem em posições mais afastadas, apresentam temperaturas ainda mais baixas. O fato de Urano ser tão frio levanta questões interessantes sobre o mecanismo que gera seu calor interno, já que os cientistas esperavam que o planeta tivesse uma temperatura interna mais quente devido à sua grande massa. No entanto, Urano emite menos calor do que seria esperado com base em sua composição e tamanho, o que é um mistério que os cientistas ainda estão tentando resolver. Além da sua temperatura extremamente baixa, Urano também é conhecido por sua intensa atividade atmosférica. O planeta tem ventos fortes que podem atingir velocidades de até 900 km por hora, e sua atmosfera é constantemente perturbada por tempestades e nuvens. A presença de grandes tempestades e zonas de nuvens de diferentes cores, com áreas de nuvens brancas e outras mais escuras, sugere que Urano tem uma atmosfera dinâmica e em constante mudança. Além disso, Urano possui um sistema de anéis, embora esses anéis sejam muito mais discretos e menos visíveis do que os de Saturno. Os anéis de Urano são compostos principalmente por partículas de gelo e poeira, e são estreitos e esparsos. A origem desses anéis ainda não é completamente compreendida, mas acredita-se que eles possam ser restos de uma Lua destruída por forças gravitacionais ou de material capturado por Urano ao longo de sua história. Embora Urano seja um planeta interessante em termos de características físicas e atmosféricas, a possibilidade de vida em Urano é extremamente improvável devido às condições hostis que ele apresenta. A falta de uma superfície sólida, a radiação intensa, as baixas temperaturas e a falta de oxigênio ou outros elementos necessários para a vida como a conhecemos tornam Urano um lugar inviável para qualquer forma de vida terrestre. No entanto, os cientistas estão sempre em busca de formas alternativas de vida que possam existir em ambientes extremamente diferentes dos da Terra, e há sempre a possibilidade de que organismos adaptados a essas condições extremas possam existir, possivelmente em uma forma de biologia que seja completamente diferente da que conhecemos. Apesar da improbabilidade de vida em Urano, as luas do planeta são o local mais interessante para pesquisa sobre a possibilidade de vida em outros corpos celestes. Urano tem 27 luas conhecidas, sendo Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon as maiores e mais estudadas. Essas luas possuem características geológicas interessantes, como grandes ravinas, montanhas e sistemas de crateras, sugerindo que elas passaram por algum tipo de atividade geológica no passado. Em particular, Miranda é uma lua fascinante devido à sua aparência fragmentada e à presença de grandes falhas e estruturas de alta montanha. O estudo das luas de Urano pode fornecer informações valiosas sobre a história do planeta e suas luas, bem como sobre os processos geológicos que ocorreram em seu passado. Em termos de exploração espacial, Urano ainda não foi visitado de perto por uma missão espacial dedicada, embora a sonda Voyager 2 tenha passado por Urano em 1986, fornecendo algumas das primeiras imagens e dados detalhados sobre o planeta. A missão Voyager 2 fez uma grande contribuição para o nosso conhecimento de Urano, mas uma missão mais recente e mais específica seria necessária para estudar o planeta e suas luas em detalhes. Diversas missões planejadas para o futuro, como a missão Uranus Orbiter and Probe, têm como objetivo estudar mais profundamente Urano e suas luas, o que poderia ajudar a responder questões sobre a formação dos gigantes de gelo, o comportamento de sua atmosfera e suas condições internas. Em resumo, Urano é um planeta fascinante com uma composição única e características que o tornam distinto entre os planetas do Sistema Solar. Sua atmosfera gelada e dinâmica, sua inclinação axial extrema e suas luas misteriosas fazem de Urano um local de grande interesse para pesquisa astronômica e espacial. Embora a vida em Urano seja altamente improvável devido às suas condições extremas,
A exploração do planeta e suas luas continua sendo um objetivo importante para os cientistas que buscam entender melhor os processos que governam os gigantes de gelo e as condições para a vida em outros locais do Sistema Solar. Netuno é o oitavo e último planeta do Sistema Solar, localizado a uma distância média de aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Esse gigante gasoso é um dos planetas mais distantes da Terra e possui características únicas que o tornam um objeto de grande interesse para os cientistas. Com um diâmetro de cerca de 49.244 km, Netuno é ligeiramente menor que Júpiter e Saturno, mas ainda assim é 4 vezes maior que a Terra. Sua massa é 17 vezes a massa da Terra, o que confere ao planeta uma gravidade de aproximadamente 1,14 vezes a gravidade terrestre. Apesar de sua grande massa, Netuno é composto principalmente por hidrogênio, hélio e metano, com vestígios de outros gases como amônia e água. A presença de metano em sua atmosfera é responsável pela sua coloração azul característica, já que metano absorve a luz vermelha e reflete a luz azul. A atmosfera de Netuno é uma das mais complexas e dinâmicas do Sistema Solar, com uma combinação de ventos fortes, tempestades e sistemas climáticos em constante mudança. Netuno é um dos planetas mais ventosos do Sistema Solar, com ventos que podem atingir até 2.400 km por hora, superando os ventos de Júpiter, o que torna sua atmosfera altamente ativa e turbulenta. A atmosfera de Netuno também apresenta grandes tempestades, como a Grande Mancha Escura, que é uma tempestade semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, mas muito menor. As tempestades em Netuno podem durar meses ou até anos, e sua dinâmica atmosférica é um campo de estudo fascinante para os cientistas, que tentam entender as forças que governam essas tempestades tão intensas e duradouras. Em termos de estrutura interna, Netuno é um planeta composto principalmente por elementos mais pesados em comparação com outros gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Acredita-se que o planeta tenha um núcleo rochoso e metálico, rodeado por uma camada de gelo e rocha, seguida por uma camada de hidrogênio e hélio. Essa camada interna é chamada de gigante de gelo devido à presença de água, amônia e metano em sua composição. Embora o núcleo de Netuno seja considerado quente, com temperaturas que podem chegar a 7.000 graus Celsius, o planeta ainda emite mais calor do que recebe do Sol, o que é uma característica misteriosa que os cientistas ainda estão tentando entender. O campo magnético de Netuno é outro aspecto interessante do planeta. Embora o campo magnético de Netuno seja mais fraco do que o de Júpiter, ele é ainda assim uma característica importante que afeta a dinâmica do planeta e suas luas. O campo magnético de Netuno não é alinhado com seu eixo de rotação, o que significa que ele não é simétrico e apresenta características irregulares. Isso é diferente do campo magnético da Terra, que é relativamente simétrico e alinhado com o eixo de rotação do planeta. A presença de um campo magnético tão peculiar em Netuno levanta questões sobre o funcionamento interno do planeta e como ele gera esse campo. A temperatura média de Netuno é de cerca de menos 214 graus Celsius, tornando o planeta mais frio do Sistema Solar. Embora Netuno esteja mais distante do Sol, ele é mais frio que Urano, que está mais próximo do Sol, o que é uma característica intrigante que ainda precisa ser explicada pelos cientistas. A diferença de temperatura entre Netuno e Urano pode ser devido à diferença em sua composição atmosférica e à maneira como cada planeta gera calor internamente. A presença de gelo e amônia em sua atmosfera pode estar relacionada a esse resfriamento, e os cientistas estão trabalhando para entender melhor as fontes de calor em Netuno. Em termos de lua, Netuno possui 14 luas conhecidas, com Tritão sendo a maior e mais interessante delas. Tritão é uma lua gelada e tem um comportamento único em comparação com outras luas do Sistema Solar. Tritão orbita Netuno em uma direção retrógrada, ou seja, em sentido oposto à rotação de Netuno, o que é uma característica rara entre as luas do Sistema Solar. Acredita-se que Tritão tenha sido capturado por Netuno devido à sua órbita irregular e à sua grande inclinação. A superfície de Tritão é composta principalmente de gelo e rocha, e há indícios de atividade geológica passada, com grandes planícies de gelo e vales formados por movimentos tectônicos. Tritão também possui geysers que emitem vapor d'água e outras substâncias da camada de gelo, o que sugere que há um oceano subterrâneo de água líquida sob sua crosta gelada. Essa característica torna Tritão uma das melhores candidatas para a busca de vida em outros corpos celestes, já que a presença de água líquida é um dos principais pré-requisitos para a vida como conhecemos. Em termos de exploração espacial, Netuno foi visitado pela sonda Voyager 2 da NASA em 1989, quando a sonda fez uma passagem histórica pelo planeta e suas luas.
A missão da Voyager 2 forneceu imagens detalhadas de Netuno e suas luas, incluindo Tritão, e revelou informações importantes sobre a composição atmosférica e as características de sua superfície. Desde então, Netuno não foi visitado diretamente por outras missões espaciais, mas os cientistas têm planos de enviar futuras sondas para estudar o planeta mais profundamente. A exploração de Netuno e suas luas continua a ser um objetivo importante para a astrobiologia e a ciência planetária, já que as condições extremas do planeta e suas luas podem oferecer pistas sobre a formação de gigantes gasosos e a possibilidade de vida em ambientes extremos. A vida em Netuno, no entanto, parece ser praticamente impossível. As condições do planeta são extremamente hostis para qualquer forma de vida baseada em carbono, como conhecemos. A temperatura é extremamente baixa, a pressão atmosférica intensa, a falta de uma superfície sólida e os ventos violentos tornam a sobrevivência em Netuno inviável. No entanto, as luas de Netuno, como Tritão, oferecem uma possibilidade maior de encontrar condições que poderiam ser mais favoráveis para a vida. Embora Tritão e outras luas possam ter oceanos subterrâneos de água líquida, a presença de vida ainda é uma questão em aberto, e a exploração dessas luas continua sendo um campo de pesquisa importante. Netuno, com sua aparência azulada, ventos fortes e luas misteriosas, continua a ser um dos planetas mais fascinantes do Sistema Solar. Sua exploração, tanto em termos de suas características atmosféricas quanto das luas que o acompanham, pode nos ajudar a entender melhor os gigantes gasosos e suas condições extremas. Apesar de sua distância do Sol e das condições inóspitas, Netuno permanece um planeta de grande interesse para os cientistas, que buscam desvendar seus mistérios e compreender melhor os processos que governam o comportamento dos planetas no Sistema Solar. Plutão é um dos corpos mais misteriosos e enigmáticos do Sistema Solar. Embora tenha sido considerado o nono planeta do Sistema Solar desde sua descoberta em 1930 até 2006, Plutão foi reclassificado como um planeta não pela União Astronômica Internacional devido à sua incapacidade de dominar sua órbita e pela descoberta de outros objetos semelhantes na região além de Netuno. Plutão é composto principalmente por rocha e gelo e está localizado na região do Sistema Solar conhecida como Cinturão de Kuiper, um vasto campo de pequenos corpos que se estende além da órbita de Netuno. O planeta anão tem uma órbita bastante excêntrica e inclinada, o que significa que sua distância do Sol varia bastante, entre 4,4 bilhões de quilômetros e 7,3 bilhões de quilômetros. Em média, Plutão está a cerca de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, o que o coloca em uma região do Sistema Solar extremamente fria e distante. O tamanho de Plutão é bem menor em comparação aos planetas principais, com um diâmetro de cerca de 2.377 km, o que representa apenas uma fração do tamanho da Terra, que tem um diâmetro de aproximadamente 12.742 km. Sua massa é também muito pequena, cerca de 0,2% da massa da Terra, e isso contribui para sua fraca gravidade. Se um ser humano pesasse 70 kg na Terra, pesaria apenas cerca de 5,5 kg em Plutão devido à sua baixa gravidade. Plutão tem uma superfície gelada, composta principalmente de metano, nitrogênio e monóxido de carbono, com uma camada de gelo de água e uma atmosfera rarefeita. A atmosfera de Plutão é extremamente fina, sendo composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Durante sua órbita, Plutão passa de uma distância onde a atmosfera se congela e se condensa em sua superfície, para uma região onde a atmosfera se expande à medida que a temperatura sobe. Isso significa que, ao longo de sua órbita, Plutão experimenta variações significativas em sua atmosfera, com ciclos de expansão e contração atmosférica. A superfície de Plutão é um terreno gelado, marcado por vastas planícies de nitrogênio congelado, montanhas de gelo de água e regiões mais escuras compostas de materiais orgânicos complexos chamados tolins. Essas áreas escuras são conhecidas como manchas de cobertura orgânica, que se formam quando os raios ultravioleta do Sol interagem com os gases presentes na atmosfera. A região mais notável de Plutão é a chamada Sputnik Planitia, uma vasta planície de gelo de nitrogênio que ocupa metade de sua superfície. Sputnik Planitia é uma característica notável porque está associada a uma enorme bacia de impacto que pode ter moldado a estrutura de Plutão. Além disso, a planície é um local de atividade geológica, com evidências de flutuações na temperatura e movimentação do material congelado ao longo do tempo. Outro aspecto fascinante da superfície de Plutão são suas montanhas de gelo de água. Embora Plutão seja um planeta extremamente frio, com temperaturas médias em torno de -229 graus Celsius,
A água congela a temperaturas muito mais altas do que os compostos de nitrogênio e metano, o que permite que ela forme montanhas sólidas e estruturas geológicas em sua superfície. Plutão não possui uma superfície sólida no sentido tradicional, já que é composto principalmente por materiais voláteis, como gelo e gases. O clima em Plutão é extremamente frio e inóspito para qualquer forma de vida que dependa das condições que encontramos na Terra. As temperaturas baixas, juntamente com a pressão atmosférica extremamente baixa e a falta de água líquida, tornam a sobrevivência de qualquer organismo semelhante ao que conhecemos impossível. A vida, como a entendemos, dependeria de uma série de condições que não estão presentes em Plutão, como uma temperatura amena, uma atmosfera rica em oxigênio e um ciclo hidrológico ativo. Em contraste, a vida microbiana adaptada a condições extremas poderia teoricamente existir em locais como fontes hidrotermais ou ambientes subterrâneos, mas não há evidências claras que sugiram a presença de organismos em Plutão. O planeta anão não possui um campo magnético significativo, o que significa que não há proteção contra os ventos solares, tornando-o vulnerável à radiação cósmica. Além disso, Plutão não tem uma fonte interna de calor como a Terra, já que não há atividade tectônica significativa ou fontes de calor como vulcões. A falta de fontes de energia contínuas torna a possibilidade de vida em Plutão ainda mais improvável. Em termos de sua órbita, Plutão leva cerca de 248 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. A sua órbita é inclinada e excêntrica, o que significa que, por um período de 20 anos, Plutão fica mais perto do Sol que Netuno, embora nunca haja risco de colisão devido à interação gravitacional entre os dois planetas. Durante essa fase mais próxima do Sol, a temperatura de Plutão pode aumentar ligeiramente, fazendo com que sua atmosfera se expanda e se condense, mas mesmo assim as temperaturas continuam extremamente baixas para qualquer forma de vida. Plutão possui 5 luas conhecidas, sendo a maior delas Charon. Charon é quase metade do tamanho de Plutão e está em uma órbita sincronizada com ele, o que significa que os dois corpos sempre mostram a mesma face um para o outro. As outras luas de Plutão são muito menores e mais distantes, e seu estudo continua a ser um campo importante da astronomia. A relação entre Plutão e suas luas é um dos aspectos que torna o sistema de Plutão interessante, já que as interações gravitacionais e as forças que moldam essas luas podem fornecer insights sobre a formação de sistemas planetários. A exploração de Plutão teve um grande avanço com a missão New Horizons da NASA, que passou por Plutão em julho de 2015, oferecendo as primeiras imagens detalhadas e dados valiosos sobre o planeta anão e suas luas. A missão New Horizons revelou muitas das características mais intrigantes de Plutão, como suas planícies de nitrogênio congelado, montanhas de gelo e a dinâmica de sua atmosfera. A sonda também forneceu informações sobre a composição de Plutão, a estrutura de suas luas e os aspectos geológicos e atmosféricos do planeta. Embora a missão New Horizons tenha proporcionado avanços significativos no entendimento de Plutão, ainda há muito a ser aprendido sobre esse distante corpo do Sistema Solar, especialmente no que diz respeito à sua formação, clima e a possibilidade de vida em suas luas. Em resumo, Plutão é um planeta anão fascinante, com uma superfície gelada e uma atmosfera fina e dinâmica. Embora as condições em Plutão tornem impossível a vida como a conhecemos, o estudo de Plutão e suas luas oferece uma oportunidade única de aprender sobre os extremos do Sistema Solar e explorar as possibilidades de vida em ambientes inóspitos e distantes. A exploração contínua de Plutão e sua reclassificação como um planeta anão não diminuem a importância desse corpo celeste para a ciência planetária, e ele continua sendo um objeto de estudo para entender melhor a formação do Sistema Solar e os processos que governam os corpos gelados distantes. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo Sistema Solar. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e, o mais importante, que tenha se sentido mais tranquilo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. Agora, é hora de relaxar e deixar a mente descansar. Até o próximo vídeo e boa noite.